Os seres humanos têm 5 elementos, que sufocam a capacidade de voar do espírito: a seriedade monolítica, a autoimportância, a falta de imaginação, a tagarelice negativa da mente e o medo. Berta Arco Quebrado. O caminho da sabedoria. O fogo da sabedoria lampeja, com suas chamas abrasadoras, enquanto as provas de fogo testam tudo o que eu afirmo. O coiote me visita para ver o que aprendi. Será que posso brincar com fogo ou vou sair queimada? Serei ameaçada ou precisarei competir, permitindo que a autoimportância derrote a sabedoria? Posso compartilhar tudo o que sei para poder inspirar, concedendo aos outros o seu direito de resgatar o fogo do espírito? Quando o coiote vier me visitar, estarei preparada para sua chegada. Encontrarei meu equilíbrio no riso, no meio das armadilhas que ele arma. James Sanches. O quarto caminho da iniciação, a direção norte da Roda da Cura. A direção norte da Roda da Cura é o local da sabedoria. As experiências que coletamos na vida e tudo o que aprendemos com elas formam a essência de nossa sabedoria. Aprendemos a incorporar o conhecimento intelectual que adquirimos ao viver nossas vidas de maneira impecável. A direção norte nos oferece a oportunidade de rever tudo o que aprendemos e saber quando e como compartilhar essa sabedoria com os outros. O quarto caminho foi percorrido por muitos viajantes que proporcionaram à humanidade, com sua intuição, uma nova sabedoria. Os vastos mundos da consciência, da energia e do espírito se tornaram acessíveis porque algum ser humano teve a coragem de penetrar no desconhecido, como um espírito aventureiro, disposto a descobrir os potenciais não mapeados que a humanidade poderia acessar. As línguas sem palavras dos animais, plantas, pedras e espíritos elementares da natureza nos trazem maior conhecimento de nosso papel humano dentro do mundo natural. Descobrimos como achar os lindos presentes que nos são oferecidos pelas formas de vida da Mãe Terra e como podemos aplicar suas lições às nossas vidas. Os reinos dos anjos, dos guias espirituais e das forças invisíveis da consciência nos oferecem divina inspiração. Na direção norte do quarto caminho, incorporamos todas as mensagens que recebemos da consciência espiritual de outras formas de vida, ao nosso conhecimento da vida no planeta Terra. Estas lições de sabedoria nos permitem perceber que todas as formas de vida em nosso universo são algo mais do que formas biológicas ou geológicas. Todas elas contêm consciência ou espírito. Durante séculos, a humanidade apenas tocou as lições iniciais do terceiro caminho de iniciação, e uns poucos chegaram a completar estas lições. O quarto caminho foi seguido por apenas poucas pessoas, e nos caminhos subsequentes, do quinto ao sétimo, muitos iniciados perderam suas vidas. Hoje em dia, o quadro é totalmente diferente. O terreno já foi mapeado por inúmeros indivíduos que abriram a teia dos sonhos para que toda a humanidade pudesse entrar, com segurança, nas dimensões de consciência que antigamente eram desconhecidas para as massas. Cada forma de vida em nosso universo tem um espaço sagrado, que inclui sua matéria física, o espírito ou consciência, e o ponto de vista que ela representa. Os seres humanos têm um espaço sagrado, que inclui também pensamentos, emoções, posses e ponto de vista sobre a experiência de vida. O sagrado ponto de vista é o lugar onde montamos nossa percepção da realidade pessoal. Nosso sagrado ponto de vista muda a cada vez que alteramos nossos pontos de vista sobre o que é possível e o que pode ser experimentado. Nós expandimos continuamente os limites da realidade aceita, quando passamos por experiências de vida que não podem ser explicadas pelo conjunto fixo de regras ditado pela ciência ou pela consciência de massa.
No quarto caminho, nós integramos a experiência de coisas como consciência ou espírito, que não podem ser provados fisicamente nem ter o seu peso, textura ou conteúdos medidos. Este caminho inclui as dimensões indefiníveis que precisam ser compreendidas através do coração, porque o intelecto não pode abranger o que não é tangível, exceto através do sentimento e do conhecimento interior de cada um. No quarto caminho, a experiência individual nos leva para além da educação convencional ou da sofisticação intelectual. Cada vez que redescobrimos a sabedoria inerente às forças invisíveis da natureza ou à mão divina do Criador, abençoamos nossas vidas, nossos sagrados pontos de vista são radicalmente alterados. Cada vez que encontramos o Espírito em sonhos ou através de meditação ou de visões, sentimos uma presença que não pode ser negada nem explicada a outros que não tenham acessado estes níveis de consciência. Cada vez que vencemos uma limitação mental, espiritual, física ou comportamental, este esforço bem-sucedido nos proporciona nova e abundante força vital. A figura que se segue é uma imagem visual de como usamos a energia de que dispomos para acessar mais de uma lição e de um caminho de iniciação de cada vez. Cada um dos caminhos de iniciação é simbolizado por um relógio de ouro, muito bem regulado, que contém várias rodas separadas. Cada uma das pequenas rodas representa as questões que estamos trabalhando pessoalmente. Cada relógio contém todas as rodas ou questões que precisamos resolver para prosseguir em nosso crescimento no respectivo caminho. Aprendemos a ver estas questões por todos os pontos de vista, à medida que a roda gira. Todas as lições ou questões pessoais de um determinado caminho de iniciação têm uma roda separada, que interage com todas as outras rodas e com as habilidades que possuímos. O relógio pode parecer adiantado ou atrasado, dependendo do processo da pessoa, mas o momento é sempre correto e perfeito, de acordo com a ordem divina estabelecida pelo grande mistério. O nível de dificuldade, ritmo e maestria que opera em cada uma das rodas é determinado por nossa maior ou menor aceitação das lições de nossa vida. Temos acesso a todos os 7 relógios quando houvermos reunido as habilidades necessárias para passar para o próximo caminho, enquanto ao mesmo tempo mantemos girando as rodas do caminho anterior. Estas habilidades, juntamente com a força vital que as acompanha, são provenientes da teia dos sonhos e ficam acessíveis para nós quando vencemos nossas limitações, tendo aprendido as lições de um determinado caminho. Todos temos que explorar cada dente da engrenagem de cada roda de experiência que vivemos. Os dentes representam todas as habilidades que aprendemos aos poucos, até dominá-las por completo. Estamos aptos a progredir para uma nova área de consciência quando desenvolvemos as capacidades necessárias para encontrar esta área. É preciso também coragem e disposição para explorar novas fronteiras. Conhecendo bem as habilidades e a sabedoria que adquirimos, em geral conseguimos manter as rodas já vencidas em impecável movimento sincrônico. Teremos então energia suficiente ou força vital excedente para tentar novos empreendimentos ou desenvolver novas habilidades, sem retirar a atenção da tarefa que está à nossa frente. Esta figura é um modelo mostrado como os seres humanos operam ao mesmo tempo em diversos níveis de percepção. O coiote vem visitar com sua risada debochada. O quarto caminho da iniciação é onde somos testados sobre tudo o que aprendemos nos caminhos anteriores e onde somos forçados a verificar que partes da sabedoria nós esquecemos e quais as que continuam sendo usadas, que parte nós realmente dominamos e que habilidades ainda precisam de uma revisão. Neste estágio de desenvolvimento, nós muitas vezes nos deparamos com eventos
que tornam a provocar fortes reações internas em nós, emocionais ou psicológicas. Quando observamos uma situação injusta ou inadequada, podemos ficar espantados ao constatar como nossas emoções fluem rapidamente para a indignação ou a fúria. Neste caso, com certeza a situação é um teste surpresa, em que devemos aplicar toda a sabedoria que acumulamos para readquirir o equilíbrio antes de reagir. Se a situação pedir uma resposta e nós retaliarmos furiosamente, teremos sucumbido a um comportamento que diminui nossa eficácia pessoal e destrói nosso equilíbrio, jogando-nos novamente nas lições do segundo caminho, que nos ensinam a sentir as emoções criativamente e a seguir soltá-las. Isto nada mais é do que mais um toque de despertar, mais um teste surpresa, ou mais uma revisão das lições do quarto caminho, o caminho onde somos testados no uso da sabedoria. Neste caminho, é preciso discernir quando compartilhar o que aprendemos e como passar as informações, sem tornar as coisas muito complicadas, nem dar informação demais para um determinado nível de compreensão. Oferecer informações ou conselhos que não foram pedidos é uma invasão dos espaços sagrados dos outros. Este comportamento pouco adequado pode sugerir do entusiasmo excessivo ou da arrogância espiritual, ou mesmo de falta de sensibilidade. De qualquer jeito, é sinal de que a pessoa que passa a informação não aprendeu sua lição do quarto caminho. Temos que aprender a respeitar os limites dos outros, e não queremos ser a autoridade suprema em nenhum assunto. Se estamos em uma posição em que outros nos pedem conselhos, é importante resistir ao impulso de adicionar mais coisas à informação pedida, ou então querer oferecer sabedoria de bolso, que não foi pedida. Eu, pessoalmente, já me arrependi amargamente por ter feito isso, em ocasiões em que ninguém havia pedido minha opinião ou conselho espiritual. As pessoas que achavam que já sabiam muito não gostaram. Outras, apegadas a seus julgamentos limitadores, me atacaram verbalmente. Os principiantes, que haviam feito uma pergunta simples e em troca receberam uma enorme explicação sobre todos os aspectos de como as coisas funcionam, ficaram confusos e atordoados. Em resumo, manter a boca fechada pode ser uma virtude difícil de aprender. Depois de haver encontrado, nos caminhos anteriores, um nível de cura e de equilíbrio onde nos julgamos astutos, seremos testados aqui pelo trapaceiro divino, até o limite de nossa capacidade. Se você conseguir imaginar um acrobata de circo girando vários pratos em cima de bastões e equilibrando a todos simultaneamente, você estará diante do retrato de alguém no quarto caminho. Cada prato girando representa um conjunto de habilidades adquirido através do aprendizado das respectivas lições. Estas habilidades já estavam em movimento quando a pessoa soma mais uma à sua experiência, tendo ao mesmo tempo que lidar com elementos inesperados. Desta forma, a pessoa confere o grau de maestria que atingiu. No quarto caminho, o coiote nos vê girando os pratos e vem fazer xixi na nossa perna. Os pratos caem no chão e se quebram. Depende do nível de foco, concentração e certeza que possuímos. Algumas pessoas que estão começando o quarto caminho ficam perturbadas ou enojadas com a urina metafórica que molha suas pernas, e podem retroceder e rever algumas lições antigas. Outras pessoas viram um coiote com o canto dos olhos e estão preparadas. Outras ainda deixam escorregar um prato que se quebra na cabeça do coiote quando ele vai levantar a perna. Nossa reação depende inteiramente do senso de humor que temos e também do nível de sabedoria que conseguimos atingir. Joaquim Muriel Spinoza, meu mestre no México, era um verdadeiro adepto. Eu vi este homem mudar a aparência de seu corpo diante de meus olhos para não ser reconhecido pelos discípulos quando queria observá-los sem chamar atenção. Ele vinha da linhagem tolteca e yaqui, da tradição dos sonhadores, e tinha nas veias sangue maia, asteca e yaqui.
Joaquim era o mago da ilusão. Uma das lições do quarto caminho que me ensinou estará para sempre gravada em minha memória, como a maior lição que já aprendi sobre o valor do humor. Antes desta lição, eu acreditava que integridade, perícia, destreza e informação correta eram as únicas habilidades de que eu precisaria no quarto caminho. Que surpresa eu tive! Era um dia quente, em São Luís de Potosí, no deserto mexicano, quando fui com Joaquim a um local perto do poço de uma mina deserta. Ele me pediu que me sentasse silenciosamente e me concentrasse na pergunta que vinha lhe fazendo há vários dias e que ele evitara, não dando uma resposta direta. Eu pensei que ele tivesse sentado por perto, em silêncio. Depois de algum tempo, ouvi sussurros e minha atenção foi desviada para o poço da mina, de onde parecia que os sons estavam vindo. Fiquei curiosa e a seguir com medo, à medida que os estranhos sons continuaram. A abertura estava uns 6 ou 7 metros à minha frente, e quando olhei, vi meu próprio rosto, aparentemente flutuando na escuridão, murmurando alguma coisa que eu não conseguia entender. O medo tomou conta de mim e senti um chorro de bilis na garganta, enquanto um nó se formava na boca do estômago. Quase vomitei ao ver o fantasma de minha própria máscara mortuária flutuando sem corpo, na escuridão do poço da mina. Senti ondas de pânico e não conseguia tirar meus olhos daquilo que parecia ser meu próprio rosto, todo murcho e azulado. Mas o choque veio quando os sussurros de repente viraram um grito. O rosto mudara e gritava para mim rindo. A resposta não está lá fora, Jane. Está aqui dentro, mas você está se borrando de medo e não consegue olhar. A máscara portuária desapareceu e Joaquim saiu da escuridão, se torcendo de tanto rir. A expressão em meu rosto deve ter sido hilariante. Depois de entender o que acontecera, comecei a rir, finalmente entendendo a mensagem que, aparentemente, mandara para mim mesma, através do trapaceiro. Temos que passar pela morte de quem pensamos ser antes de nos voltarmos para dentro, com a convicção de que não existe realmente nada fora de nós. As respostas às perguntas do coração têm que ser vividas internamente, quando nossos corações vencem o medo de não poder confiar nas próprias percepções. Começamos a honrar nosso conhecimento interior e usar a sabedoria que ganhamos com tanto esforço. Ei, coiote, anime-se! Estou dançando tão rápido quanto posso. Algumas pessoas podem achar lamentável o fato de que quanto mais progredimos em nosso processo humano de crescimento, mais é exigido de nós. Elas têm medo do nível de domínio exigido nos vários estágios de iniciação, porque se sentem oprimidas quando a vida as bombardeia além de seu nível de tolerância. Aqueles que chegaram ao quarto caminho já têm alguma sabedoria, tendo atravessado as noites escuras da alma e as épocas caóticas, quando tudo parece exigir um esforço inacreditável. É comum adquirirmos a força de que necessitamos ao atravessar com êxito alguma experiência angustiante ou dor pessoal. A paciência, a tolerância, a verdadeira humildade espiritual e a dedicação inabalável são pré-requisitos para o quarto caminho. As pessoas encontrarão seu caminho bem acidentado se não usarem sempre as habilidades e disciplinas espirituais que proporcionam um alicerce sólido em qualquer senda. As 4 habilidades básicas para um bom alicerce espiritual são: 1. Manter o foco nos pensamentos positivos sem julgar. 2. Ter um tempo de silêncio ou de oração. 3. Manter uma atitude de gratidão por tudo que se recebeu. 4. Resgatar a energia de pensamentos, atividades ou sentimentos que estejam alimentando comportamentos de sombra, reinvestindo essa força vital em pontos de vista positivos. Quando estamos no quarto caminho, podemos nos descobrir em companhia de pessoas cheias de dogmas e, de uma maneira geral, muito maçantes. Estas pessoas tanto podem ser adversários respeitáveis como pequenos tiranos, e também
podem não ter consciência dos papéis que estão vivendo. Situações assim espelham os ensinamentos do coiote invertidos, mostrando que as pessoas podem assumir o papel de mestres sem saber que o que estão mostrando em seu comportamento não combina com as palavras ditas, de suposta sabedoria. Este tipo de pessoa é um mestre fantástico, porque demonstra a maneira imprópria de se comportar, além de um tipo de visão de túnel muito interessante. O discípulo que for um observador atento irá aprender várias coisas, acessando a sabedoria apresentada inconscientemente pelo comportamento invertido do mestre. Nessa altura do quarto caminho, vamos descobrir se conseguimos desenvolver senso de humor em nossas lições com o coiote, ou se precisamos ultrapassar a seriedade que nos faz levar tudo para o nível pessoal. A capacidade de ser grato pelos exemplos hilariantes que a vida nos apresenta exige algum esforço, particularmente quando também precisamos rir de nós mesmos. Como o quarto caminho é sobre compartilhar o que aprendemos, muitas pessoas, quando estão se aproximando das lições do segundo ou terceiro caminhos, começam a fazer workshops ou seminários em diversas áreas. Talvez estejam procurando uma forma de afirmação ou buscando seguidores. Alguns estão ensinando para que possam aprender as lições não incluídas naquilo que ensinam. Outros ensinam para compartilhar o que funcionou para eles em seu processo pessoal. Outros são inventores ou especialistas em suas respectivas áreas. Mas qualquer que seja a razão do ensino, o coiote tentará seduzir qualquer um que se torne um formador de opinião ou um mestre em qualquer campo do conhecimento. Quando eu era discípula, passei por uma lição do coiote que frutificaria anos depois. Quando eu tinha 24 anos, Cici e Berta me ensinaram os padrões sonoros ouvidos no andar de certos animais. Elas usaram o tambor e bateram os ritmos para que eu pudesse compreender o papel do som nas mensagens do espírito do animal. Depois de várias semanas, elas me colocaram em um quarto escuro e se sentaram em outra sala, batendo os ritmos cada vez mais suavemente, para que eu pudesse discernir as diferenças sutis e distinguir espiritualmente que animais chegavam diante de mim. Vi animais espantosos passarem na minha frente, e alguns me deram presentes de sabedoria que recebi com gratidão. Eu estava profundamente envolvida com as visões e não percebi que a batida do tambor havia parado. Finalmente, entendi que havia saído do meu corpo, ao sentir as mãos suaves das avós massageando minhas pernas e braços. Fazendo toda a força que podia, forcei-me a voltar para o corpo, e no instante que comecei a sair daquele estado de transe, respirando profundamente, a luz foi ligada. Ali, na minha frente, estava algo que me fez rir tanto que fui inundada de força vital. O traseiro de Cici, com os seus 109 anos, estava exposto a 1 metro do meu rosto. Cici era pequenininha, magra, sem dentes e tinha a bunda menor e mais enrugada que é possível imaginar. A técnica certamente foi eficaz e me fez voltar ao presente. Berta ria tanto que fiquei com medo de que ela sucumbisse e fizesse sua travessia naquela hora. Ela era quase 20 anos mais velha que Cici, pelas contas dela. Quase 20 anos mais tarde, quando eu ministrava um workshop em São Diego, estava conduzindo os participantes em uma jornada de meditação guiada. O workshop terminaria quando completássemos a jornada. Quando isso ocorreu, olhei ao redor e fiquei horrorizada ao ver a maioria das pessoas com olhos virados de sono e totalmente distantes da realidade física. Percebi que eles iam se levantar e dirigir nas estradas da Califórnia. Eu tinha a responsabilidade de trazê-los ao presente e, rapidamente, usei um tom de voz suave para obter sua atenção e disse que ia revelar uma forma sagrada de sabedoria indígena, que fazia parte da cura da lua. Rapidamente a atenção de todos pousou em mim
e senti a expectativa subindo, quando fiz uma pausa. O coiote dentro de mim girou e abaixou as calças, mostrando minha bunda para toda a sala. A cena hilariante que se seguiu ficou gravada para sempre em minha mente. Observei os julgamentos e as expectativas das pessoas desmoronando como um castelo de cartas, enquanto outras rolavam no chão de tanto rir. Outras, com suas expectativas sobre o que um mestre espiritual deve ou não fazer, simplesmente ficaram olhando, chocadas por alguns instantes, até verem a reação dos outros, o que lhes deu permissão para rir também. Quando espantamos alguém através da gargalhada, trazemos a pessoa para o momento presente. Isto é obra da criança travessa que existe dentro de nós e que nesse momento consegue finalmente brincar. A capacidade de levar a si mesmo menos a sério e de parar de querer que os outros também se levem a sério é um fantástico presente do espírito. O comportamento absurdo é muito útil nesses momentos, que podem ser tão sagrados quanto o silêncio interior e a comunhão do espírito. A sabedoria consiste em discernir quando e como usá-lo. Naquele breve momento, eu sabia que esta era a melhor forma de centrar todas aquelas pessoas. Também sabia que não fazia diferença o que os outros iam pensar de mim, porque a sabedoria da cura tem seu próprio peso. Além disso, evitei ficar aprisionada em um pedestal de expectativas, no qual certas pessoas gostam de colocar os mestres espirituais. Nós somos todos mestres e somos todos discípulos. Enquanto vamos nos expandindo através de nossas experiências, aprendemos a ver cada ser humano que encontramos no caminho como um mensageiro e afiamos nossos poderes de observação ao máximo possível. Com os dois dons que adquirimos, o de estar presente e o de observar o óbvio, aplicamos a observação às nossas vidas e ao desenvolvimento ininterrupto de nossos talentos. Ao treinar o poder da observação, aprendemos a remover de nossos sagrados pontos de vista as expectativas pessoais, os julgamentos, as ideias preconcebidas e os preconceitos. Não quero ser reprovado no teste. Vão surgir em seu caminho muitos testes surpresa e muitas ciladas da iluminação relacionados com o ensino, quer você seja um instrutor ou não. Estas lições aparecem no quarto caminho porque a sabedoria é um produto em demanda no mundo de hoje. Mesmo que você não esteja ensinando publicamente, se você já atingiu o quarto caminho, é porque desenvolveu habilidades que outros admiram e querem aprender. Em algum momento vai ocorrer um teste sobre as questões vistas pelo ponto de vista do aluno ou do mestre. Quando o mestre demonstra qualquer comportamento humano normal, contradizendo a imagem de perfeição que o discípulo tem, o mestre se torna alvo de raiva, fofocas ou antagonismo aberto. Isso acontece frequentemente em situações de ensino, mas penso que acontece mais ainda em áreas relacionadas ao crescimento espiritual. É impressionante como os seres humanos tendem a projetar suas ideias moralistas de perfeição sobre qualquer pessoa disposta a ensinar alguma coisa relacionada ao crescimento espiritual. Como o mestre reage a isto dependerá de cada indivíduo. Quando eu ensinava, muitos anos atrás, só entendi do que se tratava depois de ter sido bombardeada pelas projeções não curadas dos meus discípulos e pela carência daquelas pessoas que sempre querem mais atenção. Eu já havia mudado o foco do meu caminho pessoal e estava reservando um tempo para mim e minha família. Havia parado de viajar para trabalhar com grupos, com exceção das reservas, quando os anciãos da tribo ou o pessoal de recursos humanos me pediam para dar palestras ou ensinar. Havia mudado meu foco para poder escrever, duplicando a mim mesma na forma de livros e evitando assim ter que viajar o tempo todo. O coiote me proporcionou a rara oportunidade de enxergar uma coisa.
3 mulheres vieram a mim pedindo que eu compartilhasse ensinamentos com elas. Originalmente eu havia declinado, porque não aceito discípulos individuais. Depois de 3 semanas de pedidos e telefonemas, desonrei meu próprio limite e meu caminho pessoal ao ceder e concordar. Compartilhei com elas 400 horas de tempo precioso e recebi em troca 3 bolsas de tabaco de $1,59 cada uma e um presente oculto que só apareceu mais tarde. Eu estava ensinando aquelas mulheres a terem poder pessoal e elas não me contaram que também estavam seguindo os ensinamentos de um homem nativo americano da reserva, que ensinara a elas um conjunto rígido de regras para mantê-las submissas e impotentes. Sem saber, eu contradisse os ensinamentos dele, e as mulheres decidiram que, como ele nascera na reserva e eu não, o conhecimento dele era o único verdadeiro. Um grande volume de críticas motivadas por ciúmes e julgamentos chegou até mim, quando outros repetiram o que fora dito pelas minhas 3 alunas. O coiote estava me mostrando que quando você desonra a si mesmo e aos seus limites, o que você compartilha também será desonrado ou menosprezado. Fiquei irritada com os meus próprios atos de autossabotagem e por ter merecido a lição do coiote, mas aprendi a respeitar meu espaço sagrado e ganhei a capacidade de enxergar um dos meus pontos cegos pessoais. Cerca de 2 anos mais tarde, uma das mulheres me procurou, querendo aliviar seu fardo e pedir desculpas. Ela me contou as coisas que as 3 haviam dito pelas minhas costas. Pediu que eu perdoasse a inveja e os ciúmes que haviam motivado suas ações. Admitiu que todas as 3 preferiram que um homem lhes dissesse o que fazer. Eu a perdoei e ainda somos amigas até hoje. Eu ficara cega para a inveja dos outros e não havia reconhecido o ressentimento dessas mulheres quando ele estava bem diante de mim. Este foi um grande toque de despertar. Todos os mestres costumam ser desafiados por discípulos que querem demonstrar o quanto já sabem, e fazem isso comparando o que aprenderam com outros mestres, com aquilo que lhes está sendo apresentado agora. Se o mestre tenta defender qualquer parte do que oferece, o coiote aparece. Uma das formas mais fáceis de lidar com essa situação é perguntar aos discípulos se estão dispostos a ouvirem um novo ponto de vista. Se não estiverem, diga-lhes que estão livres para irem embora e voltar para o mestre que consideram superior. O uso adequado da sabedoria pode ser enganador. Precisamos saber quando deixar as pessoas fazerem papel de tolas e quando impedi-las de atrapalhar uma situação de aprendizado. Cada professor tem alguns alunos que exigem atenção contínua sempre, por causa de sua insegurança básica e necessidade de aprovação. Se você permitir, eles sugam sua energia e a do grupo inteiro, através de perguntas intermináveis que muitas vezes não têm nada a ver com o assunto em discussão. Todos os mestres precisam aprender a enfrentar uma gama de situações que na verdade giram em torno da questão de limites. O mestre é a pessoa encarregada de estabelecer os limites adequados que permitam o aprendizado. As normas sobre o que é apropriado ou não devem ser mantidas para benefício do grupo todo, e não para o benefício apenas do mestre. Se estes limites forem desonrados, o caos pode se seguir, destruindo o foco e a intenção de aprender, ou restringindo drasticamente a quantidade de informação que poderia ser compartilhada. Qualquer pessoa que seja um mestre, líder de equipe, professor, facilitador, especialista em algo ou palestrante, terá que enfrentar uma ou todas estas lições. Certos professores parecem alvos perfeitos para as aventuras do coiote, enquanto outros conseguem evitar os conflitos maiores.
Isto não quer dizer que até mesmo pequenos conflitos não atinjam o melhor dos professores, desequilibrando ocasionalmente. A personalidade do professor tem relação direta com o fato dele se deparar com as lições do coiote, ou adquirir experiência de uma forma mais suave. Se um professor tem um estado interior sereno e equilibrado, que não desafia nem confronta o aluno, ele não vai irritar ninguém, e os discípulos não terão ideia do que o professor está realmente pensando ou sentindo. Mas se um professor é turbulento ou passional, vulgar ou irreverente, ele pode contradizer a ideia pré-concebida de como um professor esclarecido deve se comportar, irritando com isso alguns alunos. Se por outro lado ele for formal demais e inflexível em seus pontos de vista, os alunos atraídos para ele serão apenas aqueles que gostam de decoro, dogma, disciplina, regras precisas, aprender decorando e repressão do individualismo. Na verdade, podemos aprender com qualquer professor e qualquer aluno. O quanto nós iremos aprender depende da maneira como encaramos o que está nos acontecendo naquele momento. Quando a mente tem um ego próprio. Outra cilada da iluminação que costuma impedir alguns professores de chegar à verdadeira sabedoria é o hábito de reter informações deliberadamente. Meus instrutores no México me ensinaram que somos tão impecáveis e tão hábeis quanto os mestres que nos treinaram, e não mais. Para manter sua posição de ser esclarecido ou de rei da montanha, muitos mestres acham que devem editar o conteúdo daquilo que estão dispostos a compartilhar com seus discípulos. Isto perpetua um falso sentido de autoimportância por parte do mestre e cria gerações de discípulos ineficientes, que geralmente adotam a arrogância ou as fraquezas daqueles que os ensinaram. Meus mestres me ensinaram que um adepto verdadeiro, um curador curado ou um mestre sábio sempre trabalhará para que seus discípulos saibam tanto ou mais do que ele. Quando eu estava na faculdade, conheci mestres que tinham inveja de alunos excepcionalmente brilhantes. Estes discípulos muitas vezes eram mais inteligentes do que o mestre e faziam perguntas válidas e que faziam pensar, mas eram perguntas que ameaçavam o mestre, que nunca se aventurara além de seu limitado sistema de crenças. Qualquer professor que não saiba dizer eu não sei, não completou o caminho da sabedoria. Precisar ser a única autoridade, com uma resposta para cada pergunta que existe, é uma cilada da iluminação. Os donos da verdade e os pseudo-intelectuais que usam terminologia complexa e conceitos ambíguos para confundir os outros não são os guardiões da verdadeira sabedoria. O quarto caminho é o lugar onde aquilo que aprendemos precisa ser integrado ao coração. Saber de uma coisa racionalmente não a torna sabedoria. O caminho da sabedoria é a integração dos pensamentos e conceitos vividos diariamente. O dom da verdadeira sabedoria exige um casamento dentro de cada pessoa. A cabeça e o coração têm que ser usados igualmente. Em muitas pessoas, a cisão entre corpo, mente e coração é um mecanismo gerador de negação. São as maquinações da mente que nos impedem de compreender e incorporar o pensamento à sabedoria. Quando a mente pensa que sabe uma coisa, mas o coração não se envolve, não sentimos que aquela informação ou situação faça parte de nossa vida concreta. Mas, se pensarmos e sentirmos simultaneamente, encontraremos o equilíbrio. Já vi muitas pessoas capazes de adotar conceitos profundos e sábios, que quando confrontadas com uma situação que poderia ser facilmente resolvida, aplicando-se os princípios apregoados, ficam totalmente perdidas. Isto ocorre frequentemente nos primeiros caminhos de iniciação. Se o impasse não for resolvido até o quarto caminho, o coiote nos joga em cima mais um
teste surpresa, uma lição nova ou uma noite escura na alma. A mensagem é: saia de dentro de sua própria cabeça. Se não equilibrarmos as mensagens do coração com as do intelecto, acabaremos sendo forçados a abrir o coração pela dor, pela tristeza ou pela perda. Vi uma pessoa que se recusou a abrir seu coração e usou o intelecto como um mecanismo de defesa, negando e evitando um chamado para despertar depois do outro. Os amigos mais antigos se afastaram. O casamento vivia em crise. Depois de 7 anos de problemas, uma tragédia forçou-o a discernir o que era realmente importante. Quando sua filha adolescente, a queridinha do papai, foi morta em um acidente de barco, no qual ele estava dirigindo. Ele finalmente entendeu que precisava sair de dentro da própria cabeça. Com o coração pesado, porém aberto, começou as lições do 2º e do 3º caminhos. Este homem servira sua comunidade, ajudara outros com aconselhamento psicológico. Era bem versado em uma variedade de assuntos, tinha talento artístico, era um bom provedor da família e havia curado alguns aspectos de sua própria vida. Mas o intelecto sobrepujara o coração, a ponto de ele usar limites profissionais com os entes queridos, nunca se permitindo ser vulnerável nem humano. Ele havia estereotipado cada possível solução, cada resposta aos problemas da vida, segundo os conceitos acadêmicos da psicologia. Quando se tornou chefe de um departamento universitário, este homem acreditava que poderia evitar qualquer tentativa de aprender alguma coisa com os outros, ou de abraçar estilos de vida alternativos, e que poderia manter sempre um status intelectualmente superior aos olhos dos outros. Estava preso a uma falsa ideia de que precisava parecer preciso, adequado e profissional o tempo todo. Caso contrário, sua reputação seria destruída. Este é um perfeito exemplo de como as pessoas podem completar algumas lições do 4º caminho, enquanto ainda têm a maioria das lições do 2º e 3º caminhos por aprender. Será que fiquei cego por estar feliz? Quando nos empenhamos nas lições do 4º caminho, temos que ver exatamente onde nos sabotamos. Podemos ficar tão imersos em nosso próprio processo de crescimento que esquecemos que talvez os outros não estejam se relacionando conosco a partir do mesmo nível de integridade. Passamos por muitos desapontamentos ao projetar nos outros o nosso nível de compreensão e de cura, quando essas pessoas, na verdade, podem não estar nem um pouco curadas. Quando estamos felizes, é comum enxergarmos o potencial dos outros, em vez de perceber em que estágio de desenvolvimento realmente estão. Esta falta de discernimento acontece quando não prestamos atenção, e às vezes ela produz lições interessantes e dolorosas. Há muitos anos, eu fui anfitriã em minha casa, de uma reunião espiritual. Perto do final da reunião, fui ao meu quarto e encontrei uma mulher, dona e editora de um jornal espiritual, revistando minhas gavetas como um espião ou um ladrão. Fiquei tão espantada que permaneci parada, até ela levantar a cabeça e me ver, com muita vergonha por ter sido pega em flagrante. Perguntei o que ela estava fazendo, e ela tentou evitar a pergunta e não respondeu, dizendo que estava com pressa e que precisava ir embora. Este tipo de invasão abusiva do espaço sagrado dos outros acontece com muito mais frequência do que gostaríamos de reconhecer, refletindo questões não resolvidas sobre discernimento. Estar muito feliz ou com o coração aberto demais, sem o uso do discernimento apropriado, pode custar caríssimo. À medida que curamos nossas vidas, o pêndulo de emoções oscila da desconfiança não curada para o excesso de confiança. É verdade
que a teia dos sonhos nos fornece energia infindável e alegria verdadeira quando largamos nosso passado. Mas nossa tarefa é usar esta energia de forma apropriada, equilibrando-a com grandes quantidades de discernimento e uma clara percepção do óbvio. Eu costumava fazer piadas sobre os coelhinhos felizes, aqueles que ao entrar para um caminho espiritual ficaram cegos com a luz, não enxergando nada ao seu redor, até cair tudo em suas cabeças como uma tonelada de tijolos. Eu mesma me encaixei nesta descrição muitas vezes, por estar cega para as segundas intenções dos outros, até ser profundamente ferida por pessoas em quem eu confiava. Existe um equilíbrio entre respeitar nossos limites e reconhecer onde estão as pessoas em seus caminhos. Esse equilíbrio é uma lição do coiote. Eu costumo ver o potencial dos outros e não o que eles são no momento. Portanto, esta é minha lição pessoal. Entretanto, eu continuo a confiar nas pessoas, até que elas me provem o contrário. Eu não espero nada delas, por isso, não ficarei desapontada se demonstrarem falta de integridade. À medida que afiamos nosso discernimento e aprendemos onde estão nossos pontos cegos, podem acontecer compreensões chocantes que alteram nossa visão da realidade. Diante de uma grande mágoa, fica fácil descartar o progresso anterior, quando o perdão nos permitiu recuperar o equilíbrio. O coiote nos testa muitas vezes sobre nossa disposição para entrar novamente no fluxo da vida, agora mais sábios e ainda com o coração aberto. É necessária uma observação paciente do comportamento alheio antes de nos jogarmos de cabeça em situações que ainda não enxergamos com clareza. A lição aqui é respeitar nossos espaços sagrados, ter limites adequados e estar dispostos a deixar os outros serem quem são, a qualquer momento, observando e reagindo de forma adequada. Isto requer estar plenamente presente nas situações, o tempo todo, a menos que queiramos tropeçar em uma lição do coiote, como um lembrete dolorido de nossa falta de equilíbrio e de impecabilidade pessoal. Já vi muitas pessoas espiritualizadas, de coração aberto, se tornarem presas fáceis de esquemas de enriquecimento rápido, golpistas e malandros, líderes controladores e cultos. Se foram convencidas a seguir estes caminhos por ganância, medo de escassez, solidão ou falta de discernimento, não faz diferença. O poder da escolha pessoal nos permite escolher onde e como queremos investir nossa energia. O coiote nos proporciona exatamente os testes surpresa, que definirão o nível de discernimento que temos nas escolhas pessoais que fazemos. Armadilhas deste tipo nos ensinam como usar o poder da escolha pessoal e nos dão as lições que precisamos para descobrir nossos ritmos internos e a conexão com a nossa própria sabedoria. Acabamos aprendendo a confiar em nossa intuição implicitamente. Cada vez que nos desonramos, colocamos em movimento um padrão de energia que nos permite ver exatamente como tecemos uma rede de eventos emaranhados, ou então como poderíamos atravessar uma situação confiando no conhecimento interior adquirido pela experiência. É comum culparmos os outros por nossa má sorte, sem reconhecer nossa parte, quando nos recusamos a honrar os sinais de aviso que recebemos no caminho. Geralmente, os primeiros erros que geram os padrões de autossabotagem são não estar realmente presente e ignorar nossa sabedoria interior. Uma aluna minha perdeu tudo o que seus pais haviam trabalhado durante a vida inteira para conseguir ao investir em moedas supostamente raras, que na verdade eram sem valor. A pessoa que a convenceu a vender todas as ações de seus pais
e comprar as moedas era alguém que ela conhecia e confiava, de sua igreja. O homem desapareceu depois que ela vendeu a última ação, e ela e a mãe idosa e viúva ficaram sem um tostão. Durante o processo de venda das ações, muitos amigos tentaram lhe mostrar que estava sendo enganada, mas ela ficava furiosa, dizendo que saíssem de sua casa e nunca mais voltassem. O resultado de recusar o conselho de velhos amigos, ignorando também os sinais de perigo, foi devastador. A negação pode surgir em qualquer estágio da iniciação. Somos constantemente testados pela vida e cairemos em alguma armadilha se não prestarmos atenção. À medida que vamos progredindo em nosso caminho, vai ficando mais fácil reconhecer os padrões de autossabotagem e a falta de discernimento. A forma como lidamos com os testes depende de nossa capacidade de reconhecer o perigo e usar o discernimento e sabedoria ganhos com a experiência. Aperfeiçoar a percepção até o nível necessário para se manter livre de sabotagem e das segundas intenções dos outros é uma tarefa monumental. Mesmo depois de chegar lá, ainda não existem garantias de que não seremos testados em nosso discernimento de tempos em tempos. Mas pelo menos temos agora uma habilidade que pode nos manter fora da linha de fogo do coiote. Ei, onde fui parar desta vez? O quarto caminho nos ensina também a não entregar aos outros nossa sensação de bem-estar ou nossa autoestima. Devemos honrar a nós mesmos e a cura que conseguimos. É muito fácil nos perdermos em um relacionamento, quer seja um relacionamento amoroso, uma amizade ou um relacionamento mestre-discípulo. Algumas pessoas dão tudo o que têm e tudo o que são para suas famílias, esposos, parceiros, amantes ou para a humanidade em geral. Entretanto, é preciso haver um equilíbrio e o coiote vem visitar aqueles que desonram a si mesmos. Em um relacionamento em que nos perdemos por estar sempre cedendo às necessidades dos outros e negando as nossas, a autoestima está em risco. O sentido do eu, que inspira um saudável respeito pelos dois lados de um relacionamento, costuma ser testado pelo coiote, quando um dos dois parece perder o interesse pelo relacionamento. Esta falta de interesse pode ocorrer quando um dos parceiros perdeu sua autoestima, tornando-se uma pessoa que só sabe dizer sim, ou então perdeu o interesse pelo seu sagrado ponto de vista. Em qualquer relacionamento, só existe espaço para aprendizado quando temos dois pontos de vista. São necessárias duas notas separadas para haver harmonia. A mistura das notas musicais é o que permite a interação das melodias, quando os dois sagrados pontos de vista ali representados criam um terceiro ponto de vista, que é a fusão dos dois primeiros. Quando um ponto de vista se perde, a química entre as duas pessoas começa a diminuir e o relacionamento corre risco de morrer. Aqueles que não trazem para o relacionamento novos interesses ou perspectivas não veem que, ao desonrar o que têm a oferecer, matam aquilo que dava vida ou centelha ao relacionamento. Todos os relacionamentos exigem que estejamos alinhados conosco. Se diminuímos nossa dedicação ao crescimento pessoal ou desonramos nossas necessidades básicas para servir a um companheiro, estamos adotando um comportamento equivocado que acabará corroendo os alicerces desse relacionamento. A tradição dos videntes do Sul lista muitos tipos de relacionamentos com formas de vida visíveis e invisíveis, e as considera como círculos dentro de círculos. O relacionamento básico é do eu com o Criador. O círculo seguinte é do eu com o eu. Corpo, mente e espírito, pensamentos, sentimentos, intuições e sonhos. O terceiro círculo é o relacionamento do eu
com os outros seres humanos. Muitos círculos existem dentro deste, começando com o nosso companheiro, depois o círculo da família, a seguir o dos amigos, seguido pelos conhecidos. Outros círculos incluem os colegas de trabalho, a comunidade, o país e todos os filhos da Terra. O quarto conjunto de círculos contém o relacionamento do eu com a natureza, plantas, animais, pedras, águas, montanhas, vales, desertos, florestas e planícies da Mãe Terra. Este quarto grupo de círculos inclui nossa conexão com as centelhas de espírito contidas em todas estas formas, e também com a preservação dos recursos da Terra. O quinto conjunto de círculos contém nosso relacionamento com os planetas e as estrelas, que personificam o espírito e a vida de nosso universo. O sexto conjunto de círculos é o nosso relacionamento com os mundos invisíveis que estão contidos dentro de nós e que existem na consciência universal. O sétimo círculo reflete nosso relacionamento com os mundos não nascidos da consciência, que nascem através de nossa consciência deles e pela nossa capacidade de nos relacionar com eles, explorando desta forma a consciência em constante evolução do grande mistério. Se queremos dominar a arte de expandir nossos relacionamentos para todas as partes da criação, os primeiros 3 círculos de relacionamento devem ser saudáveis. Nosso relacionamento com o grande mistério, Deus, o Criador, é fundamental. Para manter este círculo, temos que honrar nossa conexão, através da gratidão e da comunhão com a fonte da vida. O segundo círculo, do eu com eu, é mantido quando honramos as necessidades e a saúde do corpo, e atendemos também às necessidades do espírito, sentindo as emoções e soltando-as em seguida, e nos desapegando de tudo que limita nosso crescimento. Devemos também prestar atenção aos monólogos mentais negativos, transformando os pensamentos autodestrutivos em inspiração positiva. Ao recuperar a energia que enviamos para a teia dos sonhos, sob a forma de negatividade, nós reciclamos a mesma força vital para uma atividade criativa e produtiva. O terceiro círculo, do eu e os outros, é fortalecido através da integridade pessoal e do respeito para com os outros, enquanto mantemos ao mesmo tempo o nosso ponto de vista sagrado. Abra o coração e mantenha o ritmo em andamento. A regra de ouro de todas as grandes religiões é a mesma usada pelo terceiro círculo para se relacionar com os outros. Nas tradições nativas americanas, nós chamamos este princípio de caminhar com os mocassins do outro. Não apenas devemos nos relacionar com os outros, como queremos que eles se relacionem conosco, mas também temos a oportunidade de usar os sapatos do outro e sentir o que a pessoa sente, carregando os seus fardos e vendo a vida do seu sagrado ponto de vista. Ao fazer isso, nos tornamos os instrumentos da compaixão que o Criador sempre pretendeu que os seres realizados fossem. Quando somos compassivos, não estamos nos dando de presente para o outro e nos perdendo, mas estamos estendendo nossa consciência e nosso carinho até os outros pontos de vista, mantendo, ao mesmo tempo, a integridade do nosso primeiro círculo entre o eu e o Criador e do segundo círculo, do eu com o eu. A imagem da pessoa que equilibra vários pratos ao mesmo tempo, girando sobre bastões, mostra como fazer isso. O bastão sobre o qual o prato gira é a chave da nossa experiência. Se compreendemos um princípio racionalmente, mas não o vivemos em nossa vida, um ou mais pratos vão cair ao nosso redor. Mas se integramos esses princípios à nossa vida cotidiana, podemos usar a sabedoria como forma de ser ou de viver a vida.
Através da integridade de nossos pensamentos, sentimentos e ações, recebemos mais força vital, que é o combustível que mantém todos os pratos, ou níveis de conhecimento, girando ao mesmo tempo sem esforço. Nossos sonhos têm as chaves do caminho. Uma maneira de manter todos os pratos equilibrados e girando em uníssono encontra-se nos sonhos. O sonhador, nas sociedades indígenas, é um homem santo, que serve à tribo através de sua habilidade para acessar, ao dormir, os mundos invisíveis da consciência e do espírito. A habilidade que o sonhador precisa ter é saber interpretar os sonhos e compreender a mensagem ou a informação recebida. Em seguida, o sonhador deve entregar à tribo a informação pertinente, sem alterar nem editar seu conteúdo. O sonhador é como uma antena de comunicação com o espírito, que não tem intenções pessoais, mas que permite a passagem através dele do fluxo correto e válido de informações, proveniente do grande mistério. Os sonhos são usados em muitas tradições espirituais como orientações para a autoajuda e o crescimento. Os círculos de sonhos são grupos de pessoas que se juntam para compartilhar o que sonharam, observando como as similaridades de suas metáforas se encaixam na sabedoria universal e compartilhando mensagens individuais para que todos possam chegar a uma maior compreensão de seus processos de crescimento espiritual. As pessoas que fazem parte desses círculos encontram muitos sonhos e símbolos parecidos, acessando assim o nível de percepção que se aplica a toda a humanidade. Estes sinais apontam para uma mudança na consciência planetária que beneficia a todos. As duas mulheres a quem dediquei este livro fizeram parte de círculos de sonho durante muitos anos. Connie Kaplan e Nella Ford são sonhadoras experientes, cujos diferentes sistemas de compreensão da teia dos sonhos lhes foi mostrado pessoalmente pela sabedoria de seus sonhos. Apesar de seus métodos diferirem entre si, e também do treinamento que recebi, a impecabilidade de suas informações se origina da verdade universal. Eu respeito enormemente essas duas mulheres e honro profundamente as contribuições que fizeram à busca humana por mapas sutis que nos permitam ir além das fronteiras conhecidas de nosso mundo físico e entrar nos mundos invisíveis da consciência expandida. Quero incluir aqui alguns pontos de vista destas duas amigas queridas, pontos de vista estes encontrados por elas em seus caminhos de sabedoria. Connie Kaplan é uma conselheira que busca informações na teia dos sonhos, ajudando as pessoas a compreender os níveis espirituais por que estão transitando e como estas lições se aplicam ao compromisso da alma, aquilo que elas concordaram em fazer enquanto encarnadas. Connie dirigiu círculos de sonho durante vários anos e eu gostaria de compartilhar uma lição contada por ela que é bastante comum no quarto caminho. Muitas vezes, no quarto caminho, as pessoas sonham que um mestre amado e respeitado vem até elas para lhes dar a informação necessária para que possam continuar seu progresso naquele momento. Connie ensinou aos seus discípulos que eles não estão vendo realmente a ela. Connie, transmitindo ensinamentos para eles, mas que estão projetando nela a sabedoria que eles mesmos encontraram, como se tivesse vindo de uma fonte externa. Ela e eu acreditamos que, no quarto caminho, ocorre a projeção do próprio conhecimento não reconhecido, quando a pessoa que sonha ignora que a sabedoria vem dela mesma, de seu foco de sabedoria interior, acessado em sonhos. O discípulo precisa reconhecer que o mestre do sonho representa uma parte dele mesmo, que é o verdadeiro dono da sabedoria apresentada. A sabedoria está vindo de nossa própria consciência,
e tornou-se disponível através da teia dos sonhos. Esta é uma das lições que recebemos no quarto caminho: assumir que somos a origem da verdadeira sabedoria que se revela para nós quando os 3 primeiros círculos de relacionamento são saudáveis. Quando os círculos de relacionamentos entre o eu e o Criador, o eu e o eu, e o eu e os outros seres humanos são saudáveis, o quarto círculo se abre, permitindo nossa conexão com o espírito de tudo o que é vivo. Devemos, portanto, estar abertos às mensagens de sabedoria que nos vêm por estas portas abertas. Mais uma vez, o coiote nos lembra: não tem nada lá fora, amigo. Está tudo aqui mesmo. À medida que nos abrimos para os vastos mundos da consciência, que estão sempre disponíveis, ganhamos acesso ao conhecimento e à sabedoria interior que carregamos conosco como espíritos imortais, que têm sua existência dentro do grande mistério. Nella Ford é uma curadora que se utiliza da aromaterapia para limpar os caminhos da consciência, a emoção presa e os pensamentos limitadores que cerceiam a capacidade da pessoa de acessar a teia dos sonhos e a lembrança. Nela, me fez lembrar de uma lição do quarto caminho, que ocorre quando as pessoas sonham que estão fugindo de um determinado animal. O totem do qual estão fugindo no sonho geralmente representa a força interior ou a cura pessoal necessária para vencer uma situação real de suas vidas, que no momento as está assustando. Neste caso, o animal de poder está usando uma perseguição metafórica para mostrar que estamos fugindo de nós mesmos e dos talentos que podemos exercer se aprendermos a enxergar estas qualidades em nós mesmos. A tarefa aqui seria o sonhador se virar para trás e encarar de frente a força interior que vem negando, e usar este talento ou capacidade na situação presente em sua vida. Podemos efetivamente encarar o animal no sonho, ou podemos entender a mensagem e obedecer, usando deliberadamente a cura do animal que está tentando chamar nossa atenção. As pessoas que normalmente não prestam atenção nas mensagens de seus sonhos vão descobrir que em raros momentos do quarto caminho de iniciação aparecerão dádivas de sabedoria, sob a forma de sonhos lúcidos ou nítidos. Estes sonhos geralmente são toques de despertar enviados a nós quando ignoramos a necessidade de entrar no silêncio, ou quando pegamos a doença de estar sempre ocupados. A correria e os ruídos da atividade cotidiana talvez tenham nos roubado a capacidade de receber claramente as mensagens da vida, ou os sinais de perigo. Se não conhecemos a arte de sonhar e não interpretamos as metáforas e mensagens recebidas, precisamos anotar nossos sonhos ou meditar sobre eles. Se ignoramos a sabedoria que nos é oferecida, podemos ter certeza de que o coiote virá nos visitar. No quarto caminho, nós somos constantemente testados e enfrentamos lições capazes de sacudir os alicerces daquilo que julgávamos verdadeiro. Nossos sistemas de crenças são radicalmente alterados à medida que a dúvida ou o excesso de confiança corroem nossas instáveis convicções. Nossos sagrados pontos de vista continuam a mudar, até que a experiência pessoal transforme pensamentos hesitantes e confusos em convicções, enraizadas na vivência concreta. Com base nesta experiência, decidimos se vamos ou não abrir o coração, se daremos nossa autoridade para outros ou se aceitaremos viver as experiências que proporcionam sabedoria verdadeira, nos fortalecendo. Se decidirmos abraçar os desafios que estão diante de nós e conduzir o conhecimento interior a um novo patamar de compreensão, apesar da dureza das lições envolvidas, o que virá depois com certeza serão sonhos profundos. Estes sonhos
São faróis que nos guiam para além daquilo que conhecemos e julgamos verdadeiro. O fato desse tipo de ajuda nos ser enviada de outros níveis de consciência da teia dos sonhos é por si mesmo uma iniciação. A ajuda invisível, que nos convida a ser mais do que somos, é uma forma de intervenção divina, assinalando os pontos críticos de nosso desenvolvimento espiritual. É comum termos sonhos que despertam nossa curiosidade o suficiente para nos aventurarmos mais longe, em áreas que desejamos compreender melhor. O coiote, o trapaceiro divino, se apieda de nós então e oferece a assistência de que tanto precisamos no momento em que estamos prestes a desistir. O chão pantanoso e escorregadio nos sustenta e o caminho abre os braços para nos acolher. Quando um sonho oferece símbolos ou mensagens que contêm a pista seguinte do mistério, ou a ajuda que precisamos para continuar por mais um trecho, indo além do que é explicável e se lembrando. O ponto decisivo do quarto caminho é o alinhamento com o bravo coração do guerreiro interior, que nos impele a continuar o processo de descoberta. Nesta altura de nosso desenvolvimento, tomamos uma decisão, consciente ou inconsciente, que determina se conseguiremos ou não acessar a força vital necessária para experimentar o quinto, o sexto e o sétimo caminhos. O medo pode nos impedir de prosseguir. Também as negações que empregamos habitualmente em nossos assuntos pessoais quando os problemas aparecem. O ponto decisivo deste caminho, que concede a vitória ou a derrota, nem sempre está claramente definido. Podemos usar os mesmos mecanismos de negação que usamos nos caminhos anteriores. Quando ficamos assustados com sentimentos inexplicáveis e experiências irreais demais para serem aceitas. Ou podemos escolher a intenção amorosa, adotando uma atitude de aceitação e confiando na presença do divino mistério, cuja sabedoria é bem maior do que a nossa. Quando eu estava vivendo as lições do quarto caminho, uma certa noite, enquanto praticava o silêncio interior e aquietava os pensamentos, senti de repente minha percepção mudar. Eu me vi caminhando na neve, com um vestido comprido de pele de antílope. Escutava meus mocassins esmagando a neve, e ao longe, avistei um búfalo parado na beira da pastagem. Caminhei até lá, sentei-me aos pés do búfalo, olhando para seus enormes olhos castanhos. Sua respiração tocou meu rosto com um vapor úmido, formando pequenos flocos cristalinos de gelo e mantendo meu corpo aquecido. Eu agradeci pela bênção que aquela criatura representava, porque ela era o meu totem pessoal. De repente, senti nossas mentes se conectarem. Ao olhar para cima, vi que os olhos do búfalo haviam ficado luminosamente azuis e a pele marrom tornara-se de um branco imaculado e brilhante. A cena mudou. Eu estava sentada na direção sul de uma fogueira do Conselho de Anciãos, nativos americanos. Estas pessoas sábias me ensinaram diversas coisas e depois me mandaram ficar em pé no fogo, no centro do círculo. Quando entrei no círculo, fui transportada pelas chamas laranja azuladas para um outro conselho e me vi novamente no sul, o lugar do aprendizado. Olhei ao redor da mesa de pedra cor de estanho e vi que o povo do céu estava presente, os extraterrestres. Levei um tempo para me acalmar e poder olhar em volta do círculo, onde havia 75 espécies diferentes de seres. Alguns seres humanos estavam lá também, e reconheci Buda, Jesus, Kuan Yin e várias outras mulheres que eu pensava só existirem na mitologia, como arquétipos. Eles me fizeram recordar os compromissos espirituais assumidos antes de encarnar, e recebi um amoroso encorajamento para continuar.
À medida que a cena começava a se desmanchar, senti-me profundamente honrada e ao mesmo tempo profundamente humilde. Os véus de separação estavam se dissolvendo e eu começava a me tornar espiritualmente completa novamente. Esta visão foi um ponto decisivo em meu caminho. No quarto caminho, também encontramos novas formas de desmontar os mecanismos de esquecimento, ou véus de separação, que impedem nosso conhecimento interior, e descobrimos outras formas de acessar a lembrança. Os mecanismos de esquecimento podem se apresentar, por exemplo, na forma de sonhos pessoais abandonados. Se você foi humilhado por um mestre na escola que lhe disse: "Você nunca vai aprender a tocar um instrumento, a música não é para você." Talvez adote esta mentira como sendo verdade. O potencial perdido cria um mecanismo de esquecimento que o impede de aprender música, porque você acreditou na mentira dita com a autoridade do adulto. Além disso, o mecanismo de esquecimento pode se espalhar para outras ideias ligadas à música em geral, e você acaba achando, mais tarde na vida, que a música é uma coisa opressiva. Na tradição dos meus mestres, a lembrança ocorre quando começamos a juntar as partes do conhecimento interior, que foi perdido quando assumimos os riscos inerentes a se tornar humano. O nascimento em um corpo humano é semelhante a juntar um universo inteiro de informação e consciência e tentar colocá-lo dentro de um microchip, que será depois colocado, com toda a sabedoria ali contida, em um pequeno corpo humano, que não terá controle de seus movimentos por um bom tempo. A experiência do nascimento em si mesma é suficiente para criar o esquecimento. A partir deste momento, as vivências humanas cotidianas provocam tantos choques que nos lembramos cada vez menos do nosso potencial. Que tal isso com um truque do coiote? Você tem que aprender a ter controle do seu corpo de bebê e depois tem que lidar com todas as emoções do crescimento e todos os julgamentos das outras pessoas que afirmam que uma coisa é certa e outra errada, indiferentes ao fato de que você está vendo o mundo com olhos infantis e maravilhados. Nós adotamos e aprendemos os hábitos das famílias e das culturas onde crescemos. Não é de admirar que nos esqueçamos de tudo. Mais tarde, temos que deixar de lado tudo o que aprendemos, porque não está resolvendo, e rearrumar nossas crenças na esperança de nos lembrarmos de quem somos. Por que estamos aqui, de onde viemos e como tudo isso funciona. É uma tarefa monumental. Não admira que precisemos de muito senso de humor para sobreviver a esta peça cósmica. Muitas vezes se esclarecem e terminam no quarto caminho, quando menos esperamos. Eu já havia me curado dos maus tratos sofridos nas mãos de minha mãe, que era alcoólatra, e morreu em um trágico acidente quando eu tinha 16 anos. Eu já havia perdoado e continuado com minha vida, e não sentira espiritualmente sua presença, desde um ano após a sua morte. Eu estava no término do desenvolvimento das habilidades do quarto caminho, e no início de algumas do quinto, quando minha mãe veio até mim em um sonho. No sonho, eu tinha um corpo de bebê, e ela irradiava tanto amor para mim que parecia que eu ia explodir, por não caber mais. Todo o amor de mãe que faltara na minha infância retornou naquele momento. Minha mãe pediu perdão pelos terríveis atos de violência praticados contra mim e falou sobre seu amor por mim. Disse-me que fora voluntária para servir de obstáculo em meu caminho, para que eu aprendesse a ter compaixão pela dor da humanidade. Suas ações me deram a oportunidade de conhecer as lições de cura, indispensáveis para que eu pudesse vencer a dor e o infortúnio. No sonho, ela se inclinava e beijava meu antebraço, na cicatriz onde outrora apagara um cigarro aceso. Fitou-me com os olhos cheios de lágrimas e disse estar grata por eu ter sobrevivido para curar minha própria vida,
e ajudar outras pessoas a curar suas vidas. Naquele instante, eu compreendi. Tudo o que eu passara na vida ficou claro de repente para mim. Tive uma visão do panorama geral, como nunca tivera antes. A sabedoria obtida, a partir dos episódios de minha vida, me conduzira a um lugar de puro amor. Todos os que estão no quarto caminho aprendem a entender que a dor pessoal pode se igualar à alegria pessoal. Esta iniciação é dura de ser obtida, mas é uma forma de ver que todas as experiências têm o mesmo valor, quando consideramos a sabedoria obtida em cada uma. Muitas pessoas me dizem que mesmo depois de haver aprendido esta lição, continuam se lamuriando e choramingando ao atravessar tempos difíceis, em vez de aplicar o conhecimento que pensavam haver adquirido. É claro que estamos livres para ter diversos sentimentos ao atravessar períodos complicados, mas é preciso reconhecer e libertar todas as emoções que aparecem em uma situação difícil, antes de nos centrarmos novamente e nos concentrarmos no presente. Quando estamos realmente presentes, não nos lamentamos. Se estamos presentes, é porque tomamos as providências necessárias para voltar ao centro, em vez de perder energia com lamúrias. Quando a visão é equilibrada, obtemos a energia para atravessar uma dificuldade. Então, teremos somado sabedoria à experiência, porque encaramos o problema de frente e chegamos ao outro lado com sucesso. O coiote nos ensina a surfar nas ondas emocionais, naqueles momentos em que a intensidade das dificuldades aumenta. Desta forma, nossa maestria é aperfeiçoada, ao fluirmos com o fluxo e refluxo da vida. Essas lições a respeito das emoções são pré-requisitos para acessar a camada da teia dos sonhos que é composta por todos os sentimentos humanos do planeta. A verdadeira maestria, ao contactar as camadas coletivas de energia emocional, só é realmente adquirida no sexto caminho. Mas se não tivermos feito o dever de casa durante o quarto caminho, nossa falta de limites emocionais pessoais ou nossa incapacidade para discernir o que é nosso e o que é dos outros pode causar colapsos mentais e emocionais nos caminhos de iniciação posterior, encontrando a unidade através das polaridades. Em geral, as mulheres têm necessidade de trabalhar sua tendência a se socializar excessivamente com a dor dos outros ou da Mãe Terra. Os homens, ao contrário, costumam precisar desimpedir os caminhos da emoção, dos quais têm medo, mas que são os únicos caminhos de consciência intuitiva que permitem acesso à parte da teia dos sonhos, que é composta de sentimentos. As mulheres precisam aprender a acessar o mundo mental que existe na teia dos sonhos, equilibrando sua propensão a se deixar levar por emoções poderosas. Elas podem aprender a refinar o uso do intelecto e do raciocínio, equilibrando assim os sentimentos. Os homens aprendem a se libertar da tendência a funcionar só pelo intelecto, passando a sentir com o coração e confiar nas emoções. Através da confiança em seus próprios sentimentos, os homens acabam aprendendo a entender as emoções dos outros, tornando-se mais conscientes do papel da intuição em suas vidas. As tradições nativo-americanas reconhecem que existem pessoas portadoras de dois espíritos, ao contrário das pessoas de um espírito só, que têm uma orientação masculina ou feminina. As pessoas de dois espíritos têm tanto a orientação masculina quanto a feminina, e são portadoras de dois sagrados pontos de vista em um só corpo, desde o nascimento. Essas pessoas com dois espíritos têm lições adicionais a aprender e vão se relacionar com as camadas mental e emocional da teia dos sonhos, a partir dos dois pontos de vista, sem permitir que um dos espíritos fique para trás em favor do outro. Em geral, estes indivíduos únicos são bissexuais, assexuados ou homossexuais e precisam aprender a harmonizar todas as lições dos dois gêneros,
encontrando a paz interior apenas quando se responsabilizam igualmente nos dois lados de sua natureza, sem preconceitos nem julgamentos. As pessoas de um só espírito aprendem o equilíbrio e a unidade interior quando acolhem em si as qualidades representadas pelo sexo oposto, desenvolvendo essas qualidades para equilibrar seus sagrados pontos de vista. Esta harmonização, ou ato de malabarismo, é uma lição do quarto caminho, que faz com que as partes masculina e feminina da natureza humana se misturem, para que a harmonia entre as duas apoie a unidade interior do indivíduo. Sem isso, não podemos acessar as camadas invisíveis mentais e emocionais da teia dos sonhos. O coiote pode nos enviar uma variedade de lições que não pedimos e não queremos, mostrando que o uso do intelecto sem o coração é tão mortal quanto o uso da paixão ou da emoção desgovernada sem a razão. Em algum ponto ao longo do terceiro e do quarto caminhos, o coiote percebe que alguns de nós estão se sentindo bastante equilibrados e imediatamente providencia mais uma desconfortável revisão das lições. Por exemplo, encontramos um amigo que aprendeu algumas lições em caminhos anteriores e que agora age de forma tão distorcida quanto um espelho curvo. Esta pessoa pode adorar nos encontrar, contando orgulhosamente as lições que aprendeu e como sua vida se tornou maravilhosa. E aí vem o perigo. Nosso amigo ouve com atenção como estamos passando e, a seguir, começa a fazer uma lista de tudo o que deveríamos trabalhar para melhorar nossa vida. O monólogo autoritário parece uma casa de espelhos mal assombrada. Não reflete onde estamos no momento, mas sim o que uma outra pessoa pensa a nosso respeito, com base em julgamentos tolos que só se aplicam às suas próprias lições. Esta imagem completamente distorcida nos faz querer sair correndo para nos escondermos, se não soubermos como escapar da conversa. Podemos tentar a diplomacia, tentando corrigir nosso amigo cortesmente, ou podemos mudar de assunto, recusando-nos a aceitar sua lista de tudo o que está errado conosco. Se não conseguirmos nos desvencilhar de todas as opiniões dele a nosso respeito, cairemos em uma cilada da iluminação. Duvidar de nosso conhecimento interior é o início de uma avalanche de dúvidas, que emergirão continuamente para nos desequilibrar. Um remédio eficaz contra a dúvida costuma ser rever o que estamos duvidando, baseando-nos naquilo que temos certeza de haver aprendido e na forma pela qual usamos esta sabedoria em nossas vidas. A seguir, é preciso resgatar nossa autoridade pessoal, não permitindo acesso aos pensamentos de derrota que certamente virão, se conferirmos autoridade aos conselhos tolos de uma outra pessoa. O quarto caminho pode nos fazer atravessar momentos em que achamos que perdemos a noção do que é real ou irreal. Na verdade, em todos os caminhos de iniciação, haverá aqueles momentos em que pensamos estar enlouquecendo devido à infinidade de problemas com que temos de lidar ao mesmo tempo. Em outros momentos, podemos achar que ninguém compreende as mudanças por que estamos passando e que, com certeza, as outras pessoas nos considerariam malucos se revelássemos o conteúdo de nossas ideias, visões, sonhos ou sentimentos. As experiências normalmente associadas aos caminhos de iniciação costumam realmente ameaçar as pessoas, porque elas não têm pontos de referência nestes territórios. Nas culturas indígenas, as mudanças que ocorrem no corpo, mente e espírito são partes facilmente aceitas da iniciação espiritual. Entretanto, nas culturas do primeiro mundo, a falta de aceitação destas mudanças pode conduzir a ataques por parte daqueles com quem tentamos compartilhar o processo. Ficar de boca fechada e só compartilhar aquilo que os outros podem compreender é um bom uso do discernimento,
além de um excelente dispositivo de segurança que mantém o coiote bem longe. Estou enlouquecendo ou despertando meu potencial? Cada vez que completamos um conjunto de lições que altera a forma como vemos o mundo e a maneira pela qual vivemos nossa vida, estas mudanças realmente alteram nossos sagrados pontos de vista, reconstruindo nossas impressões da realidade física. Algumas vezes, descobrimos que nossos corpos não funcionam como antes, ficando, por exemplo, temporariamente incapazes de avaliar distâncias corretamente. Nós esbarramos na mobília, esfolando as canelas, mesmo quando estamos prestando atenção e andando devagar. Talvez isso signifique a emergência da segunda visão, quando de repente começamos a ver energia ou cores em volta dos objetos. Algumas pessoas desenvolvem extraordinários talentos paranormais, que estão bem além de questões pessoais ou de seus processos particulares. Estes dons podem incluir escutar, sentir ou ver espíritos, prever o que vai acontecer e outras coisas mais. Quando estes tipos de mudança ocorrem, costumamos ter vontade de defender nossas percepções afirmando: eu não estou maluco. Já recebi centenas de cartas em que estas palavras precedem a descrição de um sonho ou de uma experiência que o autor não consegue explicar. Tudo isso faz parte dos caminhos de iniciação. A humanidade está passando por um despertar em massa, e a compreensão deste processo ficou até hoje limitada a uns poucos, ou foi mantida em segredo durante milhares de anos. Já houve épocas em que pensei estar enlouquecendo quando súbitas explosões de força psíquica me pareciam incontroláveis. Outras vezes, viajei para fora do corpo e fui longe demais, dentro dos acontecimentos que estava observando. Desejei estar maluca e que aquilo não fosse verdadeiro. Quando eu tinha 20 e poucos anos, costumavam me pedir para usar meus dons paranormais para descrever assassinos ou encontrar corpos perdidos de vítimas. Mas até os 27 anos, a violência encontrada revelou-se demais para meu corpo suportar. E eu parei. Havia ajudado a polícia a localizar crianças perdidas ou aviões que pousaram por causa de tempestades. Mas essas atividades gastavam muito tempo e energia. E como eu nunca cobrei por estes serviços, continuava tendo que pagar o aluguel, trabalhando 40 horas semanais. Havia chegado a um impasse e não tinha certeza se deveria oferecer minhas habilidades para esse tipo de coisa, até que um sonho me mostrou o caminho. O Espírito me mostrou como eu podia usar meus dons para ajudar a encontrar partes ocultas e esquecidas da história humana. Em meu sonho, eu estava ao lado do mar, na Califórnia, olhando de cima de um penhasco. Abaixo de mim, um grupo de arqueólogos de língua espanhola cavava na areia. Trabalhavam diligentemente e, de repente, um homem gritou para mim: "Estão borrados!" Quando acordei, fiquei confusa, porque sabia o mínimo de espanhol, mas não compreendia a palavra borrados. Procurei no dicionário e espantei-me ao verificar que significava apagado ou pouco nítido. O arqueólogo me dizia que parte da história das culturas antigas, que tinham práticas espirituais necessárias hoje em dia, havia sido apagada da memória humana. 48 horas depois deste sonho, um homem telefonou perguntando se eu queria participar de um projeto que utilizava informações mediúnicas para localizar ruínas de culturas antigas. A meta do primeiro projeto era a Biblioteca Perdida de Alexandria, no Egito, queimada na época de Cleópatra, e que se dizia conter o maior número de livros de sabedoria antiga jamais reunidos em um único lugar. Alguns estudiosos acreditam que alguns rolos foram retirados da biblioteca em chamas e escondidos em outro local. Este foi o início de muitas experiências com arqueólogos em antigos locais sagrados.
Apesar de as pessoas que sonham no quarto caminho não serem malucas, existem muitas pessoas instáveis nesse mundo que acreditam nas ilusões produzidas por seus distúrbios mentais ou emocionais. Estas pessoas não estão no quarto caminho e talvez não estejam nem no primeiro. As pessoas que terminaram as lições dos primeiros caminhos já curaram seus desequilíbrios emocionais ou psicológicos e são seres humanos estáveis, competentes, autossuficientes e dignos de confiança. Estas pessoas estão passando por mudanças que abrirão novos canais de energia em seus corpos, e elas perceberão estas mudanças de formas variadas e inteiramente novas. Onde está o interruptor do circuito? Um dos meus mestres chamava estas mudanças físicas de troca de fiação. Todos os receptores sensoriais dentro do corpo humano estão sendo ativados para lidarem melhor com o novo nível de percepção que a pessoa está agora apta a manipular com segurança. Isto não quer dizer que os efeitos desta troca de fios em seu corpo não sejam assustadores, principalmente porque ela costuma ocorrer de maneiras que os médicos não conseguem explicar. Muitas vezes, as pessoas têm sintomas estranhos durante este processo, e quando vão ao médico, escutam que não há nada de errado com elas. Estas sensações são mudanças energéticas que sinalizam as partes finais do quarto caminho e o início do quinto caminho. Elas também podem assumir a forma de explosões internas de energia. Algumas vezes a inspiração e o aspecto intuitivo feminino do espírito podem se manifestar sob a forma de tremedeira física. Membros que pulsam ou que tremem, insônia, espasmos musculares são sensações comuns. Dores de cabeça, a sensação de que a cabeça está aberta ou que existe ar soprando no cérebro, que está exposto, também podem acompanhar o processo de troca de fiação. Algumas pessoas veem pequenos pontos luminosos, tanto com os olhos abertos como fechados. Uma energia de formigamento, como pequenas agulhas, também faz parte da abertura neurológica das novas vias que são ativadas à medida que a energia aumentada é sentida pelo corpo. Estes e muitos outros sintomas começam a aparecer depois do momento decisivo do quarto caminho. Eles são diferentes para cada indivíduo e continuam de diversas maneiras até o final do sexto caminho. No sétimo, as explosões de energia aparecem cada vez com menor frequência. À medida que a energia da teia dos sonhos vai sendo integrada à vida cotidiana, podemos sentir os sintomas de uma forma intermitente, geralmente nos momentos em que percebemos uma abertura espiritual ou uma intuição, ou quando atingimos um novo patamar de percepção. Quanto mais nos abrimos para esta energia universal, mais o fogo criativo da vida jorra dentro de nossos corpos físicos. A intervenção do coiote neste processo de troca de fiação pode nos custar muito caro. Eu aprendi da pior maneira, quando estava terminando algumas lições do quarto caminho e iniciando algumas do quinto. Queimei todo o sistema elétrico do meu carro, ao tocar no botão do rádio. Também queimei todas as luzes de 2 seções de uma loja de departamentos antes de sair correndo do edifício, enquanto lâmpadas fluorescentes explodiam em cima da minha cabeça nas luminárias do teto. Durante os 7 anos que seguiram, não tive outros acidentes, até que um dia causei um curto-circuito em todos os interruptores da casa ao acender uma lâmpada. A lâmpada explodiu em centenas de pequenos pedaços, e o ventilador, a 5 metros de distância, soltou fumaça apesar de não estar ligado no momento. 10 anos depois, os sintomas recomeçaram, e em 2 meses eu queimei uma televisão ao tocar no controle remoto, um computador ao tocar no teclado, e o sistema elétrico de meu carro que já estava ligado e funcionando quando toquei no acendedor de cigarros. A questão é,
O que fazer nestas horas? É para rir ou para chorar? O custo de consertar um objeto inadvertidamente queimado por excesso de energia eletromagnética pode ser bem alto. Este fenômeno é muito comum entre curadores, médiuns, sonhadores, xamãs e místicos que levam vidas monásticas. Felizmente, isto não acontece com todo mundo, e quando nos aterramos direito, os choques e as perturbações acabam. Equilibrando a energia. No quarto caminho, começamos a ajustar nosso sagrado ponto de vista para incluir o ponto zero, um local de repouso. Este local de repouso é onde cessamos de polarizar tudo em categorias antagônicas e também o lugar onde abandonamos a necessidade de rotular as coisas, criando incessantemente categorias para arquivar todas as experiências da vida. Esta capacidade de permanecer em uma área neutra, onde somos testemunhas que não julgam, nos transforma em observadores desapegados, capazes de honrar todos os aspectos da vida humana, como parte de um círculo escolar, e todo ser humano como uma parte da natureza que tem algo a ensinar. A raríssima qualidade da neutralidade e do desapego é algo difícil de manter constantemente, porque vivemos em um mundo que se baseia no aprendizado pelos opostos. Do ponto de vista da neutralidade, todos os aspectos da dualidade ou do pensamento polarizado devem ser abandonados. Não veremos mais o mundo com as lentes da oposição, mas observaremos todos os aspectos de uma situação, sem escolher lado nem emitir julgamentos. Aceitamos aquilo que existe sem achar que temos que mudar as pessoas, ou a vida, para se ajustarem ao nosso ponto de vista. Por exemplo, há vários anos eu tive a oportunidade de ver exatamente como a energia manifesta o conteúdo dos pensamentos e sentimentos que encontra. Eu estava em uma cerimônia da Tenda do Suor, rezando na companhia de várias mulheres, em uma reunião tribal no noroeste da costa do Pacífico. Uma das mulheres presentes estava de luto pela morte da irmã. Ela chorou e deu vazão à sua dor, lamentando a perda. Na escuridão total, a mulher ao meu lado começou a ficar inquieta e a espanar o ar ao seu redor, para não pegar a negatividade que ela achava que estava na tenda. Eu vi o medo desta mulher criar um balão ao seu redor, semelhante a uma nuvem luminosa, e o balão atraiu para si, de fato, as outras energias presentes, tal qual um imã. A nuvem de medo era tão palpável que ficou difícil respirar dentro da tenda. Antes de surgir o medo desta mulher, as lágrimas e gritos da outra mulher que estava de luto iam como um rio para a terra, para baixo das pedras aquecidas no centro da tenda, sendo, portanto, devolvidos à Mãe Terra. Mas esse fluxo de energia mudou de direção quando encontrou o medo da mulher sentada ao meu lado. A energia começou a se dirigir para a nuvem luminosa que envolvia a assustada criatura. A líder cerimonial não derramara água nas pedras ainda, mas o calor dentro da tenda de repente se tornou tão insuportável que as 3 avós de 80 anos que lá estavam decidiram sair da cerimônia. A porta foi aberta e as avós foram embora. Naquela noite, eu entendi que toda a energia no universo é neutra. Nós somos os condutores humanos que dirigem esta energia com nossos pensamentos. Ao usarmos palavras para rotular a emoção ou a energia em movimento, ela começa a se transformar, tornando-se a personificação de nossos julgamentos. Se pensarmos enviando nossas opiniões em direção a qualquer coisa percebida, a forma da energia mudará para representar o pensamento enviado. Nossos pensamentos, opiniões e julgamentos conduzem à energia, que por sua vez
reage manifestando as exatas mudanças que os pensamentos contêm. De repente, eu me percebi no meio de um grande "ah" que observara acontecendo diante de meus olhos. No passado, eu entendia racionalmente o princípio em questão, mas nunca vira acontecer o fenômeno do fluxo energético sendo transformado por pensamentos. Para compreender como os pensamentos influem na energia, podemos rever qualquer situação de nosso passado, entendendo que a sabedoria que temos hoje nos permitirá ver o que aconteceu através de uma perspectiva neutra. Desta forma, aprendemos a reconhecer a validade de todos os papéis individuais e também a respeitar as diversas perspectivas de todas as pessoas envolvidas. A grande lição do quarto caminho é que toda energia no universo é neutra e pode ser acessada se nos mantivermos devidamente alinhados e neutros. A consciência humana pode utilizar a energia universal, que é neutra, se evitar julgamentos mentais, ou seja, evitar considerar uma coisa boa ou má. Antes de passarmos por esta transformação, experimentávamos a vida a partir de um sagrado ponto de vista, que sempre continha um julgamento negativo ou positivo sobre os acontecimentos. Na verdade, o observador humano é o único fator que determina como os eventos serão vistos mentalmente, através da dualidade do cérebro. Por essa mesma razão, os físicos estão descobrindo que as partículas subatômicas se agrupam de forma a copiar os pensamentos ou expectativas do observador. Esta variável torna a maioria dos experimentos impossíveis de repetir para outros cientistas, por causa das diversas ideias preconcebidas ou expectativas de resultado que os diferentes participantes carregam. O pensamento precede a forma. Como pensamos, assim experimentamos. Os pensamentos começam a adquirir forma quando as emoções são adicionadas ao processo, transformando-se assim em formas de pensamento, que podem atravancar qualquer caminho ou qualquer projeto, até voltarmos novamente a uma posição neutra, resgatando nossa energia das ideias e emoções, que geram forças antagônicas dentro de nós. O majestoso silêncio da porta entre os mundos. No nível espiritual, não polarizarmos o pensamento, mas conseguirmos manter um ponto de vista neutro e sem preconceitos, poderemos enxergar todas as possibilidades, probabilidades e resultados potenciais existentes dentro da teia dos sonhos. É por isso que muitas pessoas que estão no quarto caminho, começando a desenvolver esta habilidade, podem de repente se tornar videntes ou sonhadores, curadores, médios ou visionários talentosos. Estes indivíduos encontraram em si mesmos o ponto central de repouso e conseguem usar a zona neutra sem ideias preconcebidas. Os anciãos chamam este tipo de consciência ou local dentro do psiquismo humano de rachadura no universo. A porta que conduz a todos os níveis não físicos de consciência em nosso universo é aberta quando conseguimos manter a neutralidade de forma consistente e, ao mesmo tempo, o coração aberto, com um amor incondicional pela vida e pelos outros. A exatidão de nossas observações ao explorarmos os mundos invisíveis da consciência depende inteiramente da nossa capacidade de manter um estado de neutralidade e silêncio interior, onde não haja monólogo mental. Este estado é a maçaneta que mantém o portal da teia dos sonhos abertos, quer estejamos acordados ou dormindo. As lições do quinto caminho ajudam a aguçar o foco e a intenção indispensáveis para penetrar nestes níveis de consciência. Algumas pessoas experimentam eventos paranormais tão assustadores e sintomas físicos tão inexplicáveis que retornam para as zonas de segurança
encontradas no terceiro caminho. É preciso cuidado para não permitir que o medo do desconhecido nos mantenha em um círculo vicioso, usando as técnicas de cura do terceiro caminho para consertar incessantemente o que está errado, seja imaginário ou não. A recusa em se tornar um curador curado e se mover para frente é uma forma de negação espiritual criada pelo medo. Em alguns casos, podemos aplicar o termo viciado em iluminação para aqueles que ficam lidando com as mesmas questões que enfrentam no passado, durante anos e anos, usando este processo como forma de evitar ter que avançar em seu processo pessoal. Um curador curado é alguém que está inteiramente presente, tendo se desapegado das experiências passadas e dos sentimentos e medos antigos. Um curador curado confronta e lida com quaisquer questões novas que surjam, e não permite que as feridas do passado influenciem o momento presente. Este indivíduo pode, por isso, oferecer uma ajuda amorosa para aqueles que também estão tentando curar suas vidas. Existem muitos tipos de curador. O ato de dar apoio a outros em seus processos de crescimento faz com que qualquer pessoa que saiba ouvir, oferecendo bondade e encorajamento, se torne um curador e uma extensão viva do princípio do amor. O quarto caminho se funde com o quinto quando reconhecemos a jornada de nossos espíritos através do tempo e do espaço, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio e o ancoramento na realidade da vida cotidiana. A intensidade das experiências continua, enquanto aprendemos a viver nossas vidas físicas com facilidade e harmonia, explorando ao mesmo tempo os mundos invisíveis da teia dos sonhos. As provas de fogo do quarto caminho prosseguem à medida que vamos aumentando nossas apostas no poker da evolução espiritual. O coiote é quem dá as cartas, de cima e de baixo do baralho, para nos lembrar das lições anteriores e de como elas se aplicam ao jogo de hoje. Não é necessário saber blefar, e nem sequer é permitido, se é que queremos jogar com sucesso e humor dos verdadeiros mestres. Ao olhar ao redor da mesa, contemplando os outros jogadores, não se surpreenda ao perceber que eles não existem. Existem apenas reflexos dos muitos rostos que você mesmo usou pela vida fora. O coiote sorri, enquanto aponta para as paredes que circundam a mesa de pôquer. E você vê que as paredes são espelhos, que refletem salas e mais salas de mesas de pôquer, cheias de jogadores, refletindo-se até o infinito. Os seres humanos que jogam nestas mesas e que estão refletidos nos espelhos têm todos o mesmo pensamento. Todos pensam que o seu jogo de pôquer é o único que existe. Doce ilusão. Fim do capítulo 6.